Senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, aos ouvintes da TV Câmara. Este vereador esteve no último dia 13, junto à assessoria da Comissão de Agricultura. Estivemos, enfim, no lançamento do Plano Safra. A cooperativa Sicredi o fez em São Luís da Sexta Légua, assim como outras instituições financeiras fizeram em outros lugares. E ali foi apresentado o Plano Safra para 2018-2019, em cima de dados, enfim, financiamentos que podem ser buscados pelos agricultores. E foi mostrado ali no Pronaf, praticamente continua as mesmas taxas. No Pronamp, praticamente abaixou, as taxas de juros abaixaram em torno de 90 a 1,5 em alguns setores. E o que mudou também a renda para se buscar esses financiamentos, que passou para quem tem a 360 mil, passou para 415, para quem tinha 1.700.000 no Pronamp, passou para 2 milhões, enfim. Foi mostrado, mas o objetivo deste vereador é mostrar o que angara de benefícios positivos para os agricultores. Não é aqui promover instituições, umas fazem um lado, umas fazem no outro, cada uma com o seu projeto. E além disso, entre o lançamento do Plano Safra, tivemos a presença do nosso palestrante, que segunda-feira vai estar na SIC, provavelmente uma palestra comparativa com aquela que foi feita lá, o Antônio da Luz. E, enfim, que foi sobre tendências econômicas dos setores. Segundo o Antônio da Luz, os produtores rurais devem estar atentos à economia e às tendências de consumo que interferem diretamente em seus negócios, independente de tamanho e de propriedade. Em cima da palestra que ali foi proferida por ele, muito positiva, ele fez um comparativo, enfim, de alguns comparativos de principais produtos. E no setor de frango, ele fez um comparativo sempre em cima dos 5 principais países que estão à frente em consumo e em produção. Então, veja bem, no setor do frango, ele cita ali em primeiro Estados Unidos, China, em terceiro Brasil, depois vem Rússia e México. Então, no setor do frango, em produção, o Brasil está em terceiro lugar. E esses 5 países, enfim, são responsáveis por 53% da produção mundial de produção de frango. E os principais consumidores, então, o Brasil também aparece em primeiro. E em consumo, esses 5 países são responsáveis por 49% do consumo mundial. O Brasil, o consumo interno, absorve cerca de 70% da produção. O restante é exportado. O Brasil é o segundo maior exportador de frango do mundo. Enfim, respectivamente, com 22% do total. Também fez um comparativo em cima da criação de suínos, principais produtores, e ali vem, enfim, China, Estados Unidos, Alemanha, e o Brasil aparece em quarto como produção de suínos. Como consumidor, o Brasil não aparece como um dos 5 principais. Vejam bem, como se mostrou ali, China, Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Vietnã são os principais consumidores. No Brasil, ainda os brasileiros ainda consomem muito pouco da carne suína. Por isso que ele alerta muito, enfim, que a gente deve, enfim, a todo momento avaliar isso como um lado negativo, que se poderia consumir muito mais. No setor do leite, principais produtores: Índia, Estados Unidos, China, e aí o Brasil vem em quinto no setor da produção. Como consumidor, o Brasil também aparece em quinto. E fez um destaque muito grande em cima das frutas, legumes e verduras. E demonstrando que o consumo de frutas e verduras, legumes, destacando a classe A como a maior consumidora e a mais exigente. Vejam bem. E dentro do poder aquisitivo, a classe A, os que mais ganham, ainda consumiriam mais ainda se o produto entre frutas estivesse descascado. Vejam bem
o quanto da importância de, como diz, estarmos ligados no setor naquilo que o consumidor quer ali na frente. E ele fez um destaque muito grande também em cima dos jovens. Os jovens praticamente consomem muito pouco frutas e legumes. Talvez eu veja porque o jovem gosta mais do lanche, do produto pronto. Mas ali na frente eu vejo também, na minha família também, ali na frente, talvez quando esses jovens crescerem e tiverem ali na frente problemas de saúde, talvez vão ter que voltar atrás. E mostra que a classe dos idosos, ele no seu comparativo, na sua explanação, que a classe dos idosos, depois de atingir uma certa idade, ele volta novamente a consumir mais frutas e legumes, talvez por indicações médicas. Então a gente tem que destacar a todo momento que muitas vezes o erro começa dentro da nossa própria casa. Muitas vezes para que se possa, propiciar mais que esse setor ali na frente tenha uma evolução maior, um destaque muito grande lá, que foi falado em cima de perguntas que fizeram perguntas para ele, o que ele vê como, positivo no setor da economia, o que se pode esperar daqui para frente. E ele colocou muito bem que a nossa economia, na verdade, ela não cai mais porque ela chegou no fundo do poço. E agora seria o momento de arrumar a casa. Ela está se reorganizando, a economia. Mas não citou como perspectiva de um crescimento muito rápido. Então, vejo que a importância, sim, é que a todo momento, em todos os setores, como ele muito bem destacou aqui, seja grande, seja pequeno, de estar atento aos setores da economia, de como anda a economia em todos os setores. A sua parte, vereador Twigg. E é justamente isso, vereador Luiz, a questão também do crédito no campo tem relação com a economia, né? E a gente, quando fala em economia, a gente se reporta sempre ao crédito rural. Nós estivemos recentemente em Bento Gonçalves, junto ao deputado João Derli, levando uma sugestão para que se crie um programa de apoio ao jovem agricultor. Mas não somente ao jovem, eu acho que nós precisamos também abrir um pouco o leque, né? E o crédito rural também precisa ser dirigido às mulheres, né? Principalmente através do Pronaf. Então, eu vejo que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município, ela precisa ter uma articulação, ela precisa ser indutora de pequenas cooperativas, de pequenas associações, onde a mulher tem um protagonismo também, muitas vezes, ela é chefe da propriedade. Nós temos o exemplo da Osteria de la Colombina, em Garibaldi, vereador Ues, que a dona, juntamente com suas filhas, quando ela ficou viúva, justamente ela se socorreu desses programas do Pronaf para obter o crédito para ampliar a sua propriedade, ampliar os seus negócios, gerar emprego e renda e permanecer no campo também. Então, é nesse sentido que eu vejo uma falha, né, dos governos, não só federal, mas nós precisamos, através do município, do Estado, engendrarmos, né, esse tipo de crédito, esse tipo de linhas de crédito, para que a mulher possa ser capacitada, para que ela justamente possa ter, né, uma formação profissional para atender às demandas das atividades econômicas e ajudando, né, no gerenciamento, na gestão, enfim, na organização das atividades das propriedades rurais. Não é somente o homem, muitas vezes. É preciso, muitas vezes, esbarrar essa questão cultural e potencializar, dar realmente, né, uma capacidade para as mulheres que, muitas vezes, gerenciem os seus negócios, ter esse crédito à disposição. Então, o seu assunto é extremamente importante, traz dados, traz números da importância que tem o crédito do campo para o desenvolvimento econômico da cidade e das regiões. Meus cumprimentos. Obrigado, colega vereador Twigg. No momento oportuno, só para poder finalizar, meu líder, uma declaração de líder, depois porque eu possa dar continuidade. O senhor foi muito bem, vereador Twigg, em cima, falando dos governos, porque o nosso palestrante deixou bem claro, dados do Banco Central, explicou que os depósitos das contas correntes da poupança são quem financiam o crédito rural. E deixou muito claro que nos anos 80, como já falei aqui bem...
declaração de líder. Declaração de líder do bancada do PDT, sai com a palavra o vereador Velocino Ex. E deixou bem claro que nos anos 80, naquelas épocas, talvez eu era muito jovem, os governos financiavam a agricultura. E hoje, ele só tabela as taxas. Quem financia a agricultura, deixou bem claro, são as contas correntes, depósito à vista e as poupanças. O governo faz o mínimo. Aí ele divulga a todo momento aqui, área, produção plantada, se olhar um comparativo aqui de 26 anos. Nos anos 90... a gente tinha uma área plantada, enfim, muito menor. E vejam bem, olha aqui, nos anos 80, 38 milhões de hectares plantados. E agora estamos com 61, em 2017, 2018. E a produção nos anos 90 é 68 milhões de toneladas. E agora 232 milhões de toneladas. Cresceu muito. E o governo praticamente só tipo dá apoio moral, eu vejo, né? Agora também eu pergunto, colega vereador Tuigo, não adianta nós só criticar o governo, os governantes, aí eu pergunto o que nós estamos estimulando, o que nós estamos fazendo. Ontem estive visitando a CAF ali, enfim, que distribui alimentos, enfim, para as escolas. Estava conversando com o Regelim e ele foi muito feliz nas falas que muitas vezes o poder público poderia dar a sua contribuição. Foi falado muito. Eu lembro em outras épocas, a gente tinha máquinas, até a vereadora Adiló, eu lembro quando era novo, teve uma época que veio máquinas até do Estado, enfim, que colaborava no setor da agricultura. Eu vou dar, por exemplo, um exemplo. O que custaria para um Estado ou para um município, daqui a pouco, tu pegar e contribuir com a terraplenagem da construção de uma granja, por exemplo? O município ou o Estado, independente de onde venha, estaria dando a sua contribuição. Então eu vejo que ali na frente nós podemos sim promover uma audiência pública em cima de várias demandas que a gente tem. Nesse setor ali das granjas, vereadora Adiló, o município ou o Estado contribuiria no primeiro momento com a terraplenagem. E depois da reconstrução de uma granja, um exemplo que eu estou fazendo uma granja, olha o que gera de emprego, olha o que gera de retorno só no comparativo de uma granja. Todo e qualquer saco de ração que é consumida ali numa granja, tudo é com nota. Emprego que daria ali, na hora da saída do frango, tudo é com nota. Então, no primeiro momento, o que custaria para os governos fazer uma parceria? E eu vejo que essas parcerias, que antigamente se ouvia, muitas vezes eu lembro no tempo que eu era jovem do pai, de maquinário, deixaram de existir. Temos hoje, sim, na Secretaria da Agricultura temos o subsídio que foi criado, que é 50% de uma máquina dependendo enfim, do que tu vai fazer na tua propriedade, mas precisamos evoluir mais. Eu acredito que poderia sim no primeiro momento a se ceder aquele trabalho da máquina, e por que não na hora de conceder a primeira licença, que seria, enfim, para começar, não poder ter uma parceria também. Então eu vejo que criticar, o governo muito pouco está olhando para, enfim, para o lado do setor agrícola, do que era antigamente, mas precisamos também nós aqui fazer o mínimo. Eu acredito que dá para evoluir mais. O pequeno nunca vai conseguir crescer se não tiver uma pequena ajuda. E foi muito triste ontem também ouvindo, e próximos dias, até em contato com o vereador Tuigo, vamos promover uma audiência pública e principalmente chamar o setor da agroindústria. A cada dia está fechando mais. A cada dia está se dificultando mais. Inclusive, ontem ele falou, há poucos dias tinha uma agroindústria de mel, ele precisava adquirir mel para repassar. Aí quando ele foi ver, não, nós desistimos, não dá mais. Então, até quando? Vereador Adiló, a sua parte. Obrigado, vereador Ruiz. Vossa Excelência não se cansa de cumprir esse papel importante da defesa do pequeno produtor. Nós temos algumas questões aí que elas já passam do tempo. Primeira questão, o vinho. O vinho nosso, ele tem que ser com uma redução da carga de impostos. Não adianta, não tem condições de competir com os vinhos importados com essa carga tributária que tem e com o Mercosul batendo as portas. O nosso vinho é de excelente qualidade, porém a nossa carga tributária azeda o vinho, deixa ele ruim
não tem condições de trabalhar. Outra coisa, o financiamento é importante. No momento que se faz o financiamento para as cantinas, para o pessoal que adquire a uva, tem que ser tabelado o preço mínimo. Tem que ser vinculado. Tem tabela de preço de uva, mas não tem de preço mínimo. E aí, por causa da graduação, eles vão judiando do produtor. Infelizmente, a gente tem que estabelecer o preço mínimo vinculado a financiamento com juros acessíveis. Essa questão do produtor, Vossa Excelência aborda com muita propriedade, o que custa para o poder público fazer esses investimentos. Nós temos a lei de fixação do homem do campo, que também é atendida aqui com muita restrição pelo atual governo, que é de fazer benfeitoria dentro da propriedade. Isso é importante para o poder público, isso tem um custo baixo. Foi criada essa lei no governo Sartori, ajudou muito, e tem que ser ampliada, tem que ser melhorada, ou senão nós vamos passar de importante produtor de hortifruti e granjeiro lá para o final da tabela. Não tenha dúvida, outros municípios vão pegar a nossa dianteira. Está aqui a região de São Francisco produzindo, está aqui Farroupilha. Então, nós temos que estar atentos. Não adianta depois que a gente decai, o esforço é muito maior para subir. Então, Vossa Excelência tem toda a propriedade e nós somos solidários a essa bandeira aí. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Bandeira. Então, só para depois concluir rapidamente. Senhor Luiz, obrigado pela parte. Também quero cumprimentar Vossa Excelência por trazer sempre esse assunto e sempre ativo nessas demandas do nosso interior. O que eu vejo também está para contribuir, que a gente sempre fala que muito nos nosso produtor, mas é preciso se aprofundar aqui muito e muito. Por exemplo, melhorar o seguro da produção, facilitar o nosso seguro, vereador. Como destinar recurso para o nosso produtor. Como o vereador aqui, Adiló, falou também sobre a nossa uva, o vinho. Tudo vem do Mercosul, vem essas coisas vêm de fora tudo mais barato, porque lá existe maquinário, existem os combustíveis mais baratos, e é aqui que nós precisamos de maquinário, sempre falo de combustíveis mais baratos, facilitar financiamentos, inclusive para as coberturas das nossas plantações, é isso que nós precisamos. Aí sim se torna mais, com o nosso produto aqui, seja a uva, a nossa plantação, mais competitivo com os outros que vêm de fora. Então, nós precisamos avançar muito nessa questão ainda, temos que trabalhar muito junto com nossos governos para que essa questão seja resolvida de uma vez por todas, porque assim como está, nosso produtor cada dia está de mal a pior. Obrigado. Obrigado, vereador Bandeira. Muitas vezes eu fico constrangido quando venho aqui, enfim, defendo forte o setor da agricultura. Talvez muitas vezes algumas pessoas, talvez não melhor, senão digam, não, aquele vereador só defende o agricultor já tem isso, já tem aquilo. Olha, hoje de manhã, se vocês olharem também na Folha de Caxias, em 10 anos vamos ter mais idosos que crianças. Então vejam bem, ontem como eu vi também do IBGE, em 2035 vamos atingir o auge da população. Cada vez mais temos pessoas ficando no interior, mesmo com toda essa fala que a gente faz. Mas aí eu pergunto para aquele que talvez pense assim, enquanto se defende forte essa categoria, temos fartura na mesa, e comida na mesa, independente de classe, sem desprezar qualquer setor, todos precisam 2 ou 3 vezes por dia sentar numa mesa e com bastante alimentação. E eu que convivi ainda sou um pouco agricultor, eu digo, há 20 anos atrás tem produto que o agricultor ganhava o mesmo preço de hoje. Aí muitas pessoas podem dizer, não, mas então tu quer que aquele da cidade pague muito mais? Não, pode pagar muito mais e que ganhe muito mais. Mas se o setor é valorizado e que na cidade se ganha bem, lá atrás também o agricultor vai bem. E eu digo e repito quantas vezes for preciso, mesmo fomentando com todas essas dificuldades, com tudo aquilo que poderíamos contribuir para que as propriedades, enfim, que se qualifiquem, que segura o jovem lá no interior, é renda acima de tudo, além da qualificação que tem que ter na propriedade. Hoje tem que ter um filho estudado para poder, ali na frente vai ter a rastreabilidade, ou enfim, a nota eletrônica, mas se não tem a qualidade, se não tem o retorno financeiro, eles vão acabar indo embora, não tem outra alternativa.
E mostrou-se muito bem há dias atrás, quando falei na escola agrícola, lá que é a única alternativa. A gente fala a todo momento, aquela escola agrícola tem que estar inserida lá naquela sede que é do Estado, indo para a Fazenda Souza. Mas se fala, pouco se anda, pouco não anda, não se concretiza. Aquilo que está faltando lá, está sobrando lá. E só para concluir, senhor presidente, e ali na frente vocês verão os frutos. Se a gente não insistir e cobrar, mas principalmente se concretizar, muito pouco ali na frente nós vamos ter de positivo. Era isso, senhor presidente. Próximo vereador.